Olá, papudo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. E hoje a gente vai falar de um tema. A gente vai falar de fotografia de família, mas de uma família diferente. Mas antes eu tenho que dar os recadinhos dos nossos patrocinadores, porque tudo isso só acontece porque eles nos ajudam. Primeiro eu vou falar da Digipix, e hoje eu não vou falar dos produtos, vou falar de um evento que a Digipix vai realizar em BH, e eu estarei lá para apresentar e também para palestrar, falar sobre ser freelance e como isso pode ajudar na sua carreira. Então, pessoal de BH, pessoal que está ali próximo, ou que quer ir até Belo Horizonte conhecer a cidade, fiquem ligados, dia 21 de maio estarei junto com a Digipix no evento, então acesse agora no site da Digipix e faça a sua inscrição, porque são poucas vagas, são limitadíssimas e enche rapidinho. Digipix.com.br, você faz a sua inscrição agora. O segundo recadinho eu tenho que dar é da Assis, o seu assistente virtual, sua secretária virtual, para ajudar você a organizar os seus pedidos de orçamento, acompanhar e responder de forma rápida e muito prática ao seu cliente para não deixar ele na mão. E o mais legal de tudo é que o aplicativo da Assis conta com inteligência artificial para te ajudar nas respostas. Se você for que nem eu, meio perdido, não consegue se organizar, ou às vezes fica pensando muito na resposta e acaba esquecendo de responder o cliente, use o aplicativo da Cis que ele vai te ajudar. O link está aqui na descrição, você faz a instalação, ele é grátis e tem alguns recursinhos assim a mais para você fazer, para você poder usar, que você vai pagar, mas já o gratuito vai te ajudar bastante. E o último recadinho, na verdade, é praticamente uma fofoca e você vai ficar sabendo de primeira mão que a Banlec se juntou com a Epix e agora em maio vai ter uma promoção de arrebentar a boca do balão. Já entreguei a minha idade só com esse slogan. Mas se você está em busca de uma plataforma que vai ajudar a vender o seu trabalho de fotografia, mostrar o seu portfólio para os clientes entrarem, fazerem seleção de fotos, enfim, tem muita coisa legal e a Banlec junto com a Epix vai fazer algo incrível para você, fotógrafo, não perder essa oportunidade, tá bom? Então, fiquem ligados nas redes sociais da Banlec e da Epix para você não perder essa promoção que vai ajudar você a vender o seu trabalho, divulgar o seu trabalho para todo mundo. E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, do Brasil ao Japão. E o último recadinho, tenho que fazer um merchan, e já que eu vou falar no evento da Digipix sobre Seja Freela, tem aqui o meu livro e tem a versão digital para quem quiser saber um pouco mais dessa profissão de freelancer e para você também que contrata freelancer, tem muita coisa, muita dica legal para você montar uma equipe e faturar ainda mais. Então, tudo isso que eu falei está aqui na descrição e você não pode perder. Tem cupom de desconto nossos apoiadores, tem cupom de desconto dos patrocinadores. Então, primeiro assista o episódio, ouça tudo que a gente vai conversar aqui e depois você vai clicando em cada um para aproveitar essa oportunidade. Porque seguidor do Papo de Fotógrafo tem benefício, sim senhor, além do conteúdo. Dani, seja bem-vinda ao podcast, ao nosso bate-papo. Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. E estou super ansiosa aí para falar sobre fotografia pet, né? Que é algo que ainda é um pouco novo aí na fotografia, né, em geral. Não tem muitos fotógrafos pet, então, muito obrigada pelo convite. Espero representar bem os fotógrafos. E a brincadeira foi justamente essa, né? Do tipo assim, a gente fala de família, porque fotografia, o pet, na verdade, o animal de estimação, faz parte da família, né? Muitos são até filhos, digamos assim, das pessoas e que elas realmente cuidam com muito carinho e a fotografia também faz parte para registrar esse momento. Mas antes eu vou querer saber um pouquinho da sua história. Como é que a fotografia entrou na sua vida? Nossa, essa história é levemente longa, mas vou tentar ser um pouco mais concisa. Então, eu nunca fui uma criança que fotografava desde criança, não tinha fotografia na minha vida. Gostava, apreciava, mas, assim, normal, né? Nada demais. E eu comecei a minha carreira, assim que saí do colégio, tal, com empresa familiar, trabalhando em fábrica, tal, no ramo administrativo. Aí depois fiz administração de empresas, me formei em administração. E aí trabalhei no mundo corporativo por muitos anos, uns 6 anos, e empresa familiar uns 5. E aí, isso é uma super clichê, né? Mas eu cheguei num momento que eu realmente estava muito infeliz mesmo. Trabalhava bem, até que tinha uma boa projeção assim de carreira, mas não sei. Eu comecei a ficar doente, comecei a ficar muito infeliz e falei, não, acho que isso aqui não é mais para mim. Mas eu ainda não sabia que era fotografia, né? Então, resolvi sair da empresa. Eu trabalhava num banco,
Então você imagina como é que era a minha vida Pô, de você estresse. ficava triste de mexer com dinheiro? Ah, eu não mexia com dinheiro, né? Eu mexia com produtos digitais e tal, que já tinha essa parte de internet, esses aplicativos de banco e tal. Então, não mexia exatamente com... Eu não era a banqueira, eu era a bancária. Então, era super estressante e tal, e não gostava mais. Então, fui ficando muito infeliz. Infeliz a ponto de ficar doente. Então, tive síndrome de burnout, tive vários estresses, ansiedade, um monte de coisa. Eu falei, não, calma, peraí. Tem alguma coisa errada, vamos, né, mudar o rumo. E aí, saí da empresa, pedi para sair, e aí falei, e agora, o que eu vou fazer? Vou cuidar da minha saúde e vou fazer alguma coisa. Aí fiquei pensando, vou fazer teatro, vou fazer dança, vou fazer, fotografia. Porque artista não trabalha, né? Só se exato. diverte. Falei, não, vou fazer alguma coisa assim que seja artístico e tal. E aí eu descobri um curso de fotografia numa escola, acho que nem existe mais, a Escola São Paulo. E aí eu tinha um curso de 3 meses. E aí eu fui super empolgada, né? Comprei uma câmera de entrada e tal. E aí me apaixonei. Mas assim, me apaixonei de um jeito que eu falei, nossa, eu até falei pro meu marido, eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E ele falou, não, né? Peraí. Óbvio que não. Você tem uma carreira, né? Você já tá perto dos 30 e já não sei o quê, vai mudar de carreira agora. E aí eu falei, não. Mas eu comecei a sentir, assim, uma coisa bem, assim, de dentro, sabe? Eu falei, nossa, acho que é a minha vocação, gosto. Mas assim, eu não tinha experiência. Só... Aquela paixão, né? De Paixão descobrir mesmo. algo novo e que você acaba se empolgando com aquilo e quer ver o que vai rolar. Mas diferente de um hobby, eu senti que era algo a mais. Era uma coisa bem dentro, assim, de mim, assim. É um feeling mesmo, sabe? E aí eu até cheguei a voltar para o mundo corporativo, entrei num processo seletivo super mega power, assim, e voltei para a empresa, fiquei 4 meses, pedi demissão e falei, eu vou abrir o meu estúdio. E isso, a louca, eu não tinha sido assistente de ninguém, não tinha tido trabalhos de fotografia, nada. Eu só tinha gostado da fotografia e tinha aprendido E tinha uma câmera. tinha uma câmera e um sonho. Uma câmera e essa ideia. Mas a questão da fotografia pet, ela foi inicial, assim. Por quê? O que acontece? Quando eu estava fazendo esse curso, eu começava a fotografar tudo, né? A pedra, a árvore, a pessoa que passava, qualquer coisa. E aí eu tinha, na época, nós tínhamos uma Golden Retriever, infelizmente ela faleceu, uma Blenda. E aí eu comecei a fotografar ela, porque ela era linda. E aí eu comecei a perceber que não era tão simples assim. E olha que ela era bem pasmada, assim, era uma cachorra quietinha, né? Não era agitada. E eu falei assim, nossa, né? E aí eu comecei a pensar. Aí veio a minha cabeça de empreendedora mesmo e de quem se formou em administração de empresas. E aí eu comecei a pensar, foi meio que um insight mesmo, assim, sabe? Eu comecei a pensar, falei, nossa, acho que isso, evidentemente, há mais de 10 anos atrás, o mercado pet não era o tamanho que é hoje, né? Mas eu fiquei pensando, nossa, eu acho que isso aí pode ser uma tendência. E aí eu comecei a fotografar alguns cães para testar. E as pessoas começaram a adorar muito, porque eu tenho muito tato com animais, né? Isso desde pequenininha. Então, quando eu decidi fazer o estúdio, montar o estúdio do zero, eu já quis fazer com pet. Então já fui bem assim. Quer dizer, se era pra arriscar, já arriscava de uma lógico, vez. Nada já de joga fazer todas casamento, as cartas. aniversário All in, infantil. entendeu? Joga tudo já. Claro, eu queria fotografar outras coisas para ter experiência, né? Eu até acabei fazendo outros tipos de fotografia. Depois até me formei em fotografia numa escola e tal. Mas inicialmente eu falei, não, quero fazer isso por quê? O que eu pensei? É diferente. Eu tenho muita habilidade com animais, isso já é uma coisa inata minha, assim, desde pequenininha eu já lidava muito bem com animais. Eu gosto muito de animais. E não existia. Aí eu fiz, obviamente, né, uma pesquisa de mercado para entender se tinha um Aí fotógrafo. entra a Dani administradora. Exato. Que eu acho que isso também fez muita diferença, assim, da questão de dar certo, sabe? Desde o começo, eu sempre pensei que o meu negócio de fotografia seria um negócio. Seria algo que era para funcionar. Quer dizer, tinha paixão, você estava empolgada com
com a possibilidade de fotografar, mas tinha o pensamento sempre no tipo, se for pra fazer isso aqui, eu tenho que fazer dar certo. Mesmo porque já tinha o marido falando não do outro lado. Não só o marido, né? Tinha os amigos, a família, todo mundo fala, para de ser louca, é crise dos 30 anos, né? É sei lá o quê, tá com crise de identidade, resolveu mudar do nada, né? Porque a pessoa nunca falou de fotografia, aí do nada resolve, né? Mas então foi uma coisa assim muito doida, porque foi algo de feeling mesmo. E assim, é uma característica minha, se eu me proponho a fazer alguma coisa, às vezes eu nem sei como eu vou fazer, mas eu falo, não, vou dar um jeito de fazer. E aí depois às vezes eu tenho uma ideia e eu não tenho noção de como fazer. Mas aí depois eu vou atrás de como fazer. Então primeiro eu decido se eu vou fazer ou não. E eu comecei a fazer essa pesquisa de mercado para entender como é que era o mercado e vi que existiam pouquíssimos fotógrafos. Acho que na época tinham uns 3, 4 que faziam no Brasil inteiro e eram coisas bem específicas, né? E fotógrafos de estúdio praticamente não tinha. Então, o que eu pensei? Bom, eu preciso eu tenho um sonho, gosto de fotografar, mas como que eu faço para fotografar pro resto da minha vida e, né, financeiramente isso me bancar? Então eu falei, não adianta eu pensar só na parte artística, porque a parte artística demora muito para você ganhar dinheiro, né? Então eu preciso pensar em como transformar isso de uma forma comercial. Então, inicialmente eu pensei, obviamente, nos tutores de pet, né? E aí eu fui na raça. Falei com os meus professores da escola, falei o que eu posso comprar para montar um estúdio básico. No começo, meu estúdio era de luz contínua, tal, tudo o mais simples possível. E aí eu chamei 3 pessoas que tinham cachorros e falei, olha, eu tô começando a fotografar pets e tal. Quer que eu fotografe seu cachorro? E aí as pessoas vieram super felizes, né? E aí uma perguntinha assim, é mais ou menos no esquema de fotógrafo que fala que quer fazer retrato feminino e só chama pessoa bonita? Não. Ou você chamou os cachorros aleatórios. Os disponíveis, não os bonitos. Ainda mais no começo, a gente eu não exijo nada. Apesar que eu acho que os cachorros feinhos são os que mais faz sucesso na internet. Pode hoje, ser né? O que mais se viraliza, né? Aquele feio bonitinho, tipo pug que falam. Pug esteticamente, você fala assim, nossa, tem alguma coisa estranha esse cachorro, mas ele é tão gracinha, fofinho, né? tão fofinho. Mas foi assim, não exigi nada, assim, porque realmente o que você falou é verdade. Tem muito fotógrafo que fala assim, não, só coloca lá, né, pessoas assim. E aí, às vezes, o cliente nem é esse, né? Então acaba nem sendo o perfil de cliente dele. Mas não, eu escolhi 3 pessoas aleatórias, assim, que estavam com disponibilidade. Uma pessoa foi uma pessoa desconhecida que eu não conhecia, chamei no Instagram mesmo. E outras 2 pessoas eram amigos, assim, e tinham um cachorro. E as fotos não ficaram muito boas, né? Evidentemente. Assim, na hora, todo mundo achou bonito. Falou, nossa, que legal. Tecnicamente, se eu olho, eu falo, nossa, meu Deus do céu, né? Ainda mais hoje, né? Já com experiência, com equipamento melhor. Não dá. Mas aí eu falei, Mas assim, as pessoas, principalmente assim, pensa. São muitos anos, não muitos, né? Mas assim, 10 anos atrás. Não tinha outros fotógrafos que faziam. Então não tinha muitas referências. As pessoas não podiam comparar muito, esse é muito bom, essa foto é muito boa, essa foto não é tão boa. As pessoas tinham uma foto do cachorro paradinho, sentadinho, olhando, sorrindo. Não, e tem uma outra vantagem, não tinha tanto celular, né? Também, bons, né? né? Hoje então... eles facilitam muito, né? As pessoas conseguem até tirar Então, fotos assim, incríveis. as pessoas não, além de não ter a referência de outros trabalhos, elas não tinham na mão um bom equipamento, né? Que hoje os celulares salvam muitas coisas. Então já não tinha essa comparação com o seu trabalho. Então, o que tivesse disponível já era algo muito melhor do que elas teriam se elas tentassem fazer com a câmera de filme, por exemplo. Né? Sim, com certeza. Ainda mais a de filme, né? Que aí você tem que pensar muito no clipe. O cachorro se mexeu, perdeu, né? Então, assim, é diferente. E eu acho que o que pegou mesmo ali nesse começo foi muito mais a minha habilidade com animais, né? Esse tato que eu tenho do que exatamente a técnica. Obviamente que eu estava aprendendo a técnica, fiquei estudando, aprendendo, testando, melhorando, né? Essa evolução foi acontecendo no decorrer dos anos. Mas eu acho que até hoje, na fotografia pet, assim, na minha visão, o que vai te destacar mais realmente é essa habilidade em entender comportamento animal, ter tato com o animal, respeitar os limites dele, ter tato com o tutor, muito tato com o tutor, porque é como você falou, né?
é uma família. Então, hoje a gente fala que são famílias multiespécie. Então, nós temos pai, a mãe, o filho e o cachorro, filho também, né? O cachorro, o gato, outro pet que seja. Mas eles realmente estão inseridos nas famílias, né? E para você ter uma noção, o que é triste para muita gente, mas, né? Hoje nós temos mais pets do que crianças nas casas brasileiras. Esse número é um pouco maior. Então é incrível, né? Você pensar nisso. E hoje, inclusive, tem muitas pessoas, até acho que principalmente da minha geração, né? Geração Y, que é dos... Eu já me perdi nas letras, eu não sei mais qual geração que eu sou, se eu sou milênio, se eu sou X, G, H, Você deve J. ser a mesma que a minha, né? Eu tenho 37 anos, eu nasci em 86, então acho que entre 80 e 90, 2000, sei lá, deve ser o Y. Mas eu sou millennial. Sou velha, né? Já tô velha pros novos. E então, para essa geração, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, muitos clientes meus, optaram por não ter filhos humanos. Ou então ter menos filhos, né? Em vez de ter 4, como às vezes os nossos pais, 3, 4, etc., ter menos filhos. Então, muita gente fala assim, não quero ter filho. Muitas mulheres decidem, às vezes, não ter filhos, né? Principalmente nessa minha faixa entre 30 e 40 anos. E aí, acaba tendo como filho o cachorro, né? Então, aí tem uma questão dessa humanização do pet, que ainda é uma coisa meio perigosa, né? Que é positiva, mas também tem suas grandes desvantagens. Então, foi nessa onda, assim, que eu fui entrando na fotografia pet. Então, foi uma decisão doida, assim, vou fazer. E engraçado é que eu nunca, em nenhuma hipótese, eu tive a dúvida de que ia dar errado. Nunca. Era uma coisa que eu falei assim, não, vou fazer dar certo, vai funcionar. Então, eu não fui, assim, com nenhum tipo de insegurança. Claro, passei muitos perrengues, né? O que é normal. Não foi nada fácil, Não, obviamente. inclusive a gente gravou um episódio aqui com a Jaque e ela também estudou administração e ela falou assim, eu já tinha planejado que no primeiro ano a gente só gasta, no segundo empata e no terceiro a gente começa a ganhar alguma coisa. Eu até brinquei, falei, então eu preciso aprender mais com você, porque faz 13 anos que eu fotografo, eu não cheguei no empate ainda. Eu só gasto. É que é difícil, mas tem muito né? disso, né? É uma profissão que requer um investimento, né? Então, claro, você pode ter um investimento extremamente alto. Só de você ter um estúdio, você já tem um investimento muito maior do que você não fotografar em estúdio, a não ser que você alugue, né, e etc. Mas é investimento em conhecimento, equipamento, em tudo, né? estrutura. Então, tudo tem que ter É muita coisa. E você sempre tem que estar se atualizando, porque a tecnologia vai mudando, né? Vai evoluindo. Então, antes, quando a gente fotografava a gente falou do analógico, aí depois da DSLR, depois vai para mirrorless, depois vai para não sei o quê, e sempre fica mais caro. Nunca baixa o preço. É só o salário e o valor que a gente cobra que não sobe na mesma proporção. Não sobe na mesma, mas assim, cada vez que sai uma novidade, a gente quer, obviamente, né? Mas eu sou bem contida em relação a isso, assim. Eu sempre fui dando passos pequenos. Já para também não me colocar uma pressão de que nossa, eu tenho uma estrutura muito grande e aí eu preciso ganhar muito para manter essa estrutura e aí eu não queria esse peso. Então, eu fui até bem contida e, obviamente, no começo eu não tinha muitos clientes, né? Claro. Mas o engraçado é que o que eu fiz? Esses 3 primeiros que eu chamei para ter Primeiro, nem sei se poderia chamar de portfólio, porque eu nem tinha noção de como fotografar. E nem queria publicar depois que eu vi elas prontas, né? Mas eu falei... Não, mas até que na época eu achei que tava bonzinho. Eu falei, nossa, até que tá legalzinho, né? Tá... Mas, enfim, Aí montei um Instagram, montei site e tal. Já fui com a parte de administradora, né? O nome já foi super na minha cabeça. Eu tenho essa coisa meio criativa. Já veio um nome na minha cabeça. Eu falei, já vou usar esse nome, que é Fotogenia Pet. Não fiquei pensando muito no nome. E foi uma coisa que também super surgiu pra mim. E aí eu falei assim, nossa, porque os pets são fotogênicos. Então já veio essa coisa da fotogenia pet. Ele não fica reclamando de que ele tem um lado melhor. Não tem, se a maquiagem tá boa. Não, eles são felizes naquele momento. Eles não têm essa vaidade, né? Eles até têm um pouquinho dessa vaidade, mas não é igual a nossa, é mínima, né? Eles não têm esse ego. São mais espontâneos. São muito mais espontâneos. E não só espontâneos, eles são autênticos. Então, eles não fingem ser o que eles não são. Se eles não estão gostando de alguma coisa, eles vão demonstrar que eles não estão gostando.
Se eles estão gostando, eles vão demonstrar que eles estão gostando. Se eles gostam de alguém, eles vão mostrar. Se eles não gostam... Então, assim, se tá desconfortável, eles vão dar sinais de que tá desconfortável. Então, é algo muito autêntico, espontâneo e até descontraído. Mesmo os animais super adestrados. Sempre tem essa espontaneidade, né? Então, por mais que eu dirija o animal, tem ali uma questão do fator surpresa. Então, eles fazem, às vezes, eu consigo fazer com que direcionar eles para fazer alguma coisa que eu quero e para conseguir um certo resultado. Isso eu consigo tranquilamente. Mas sempre no meio desse processo vem ali um fator surpresa que você ri, eles fazem umas caretas, eles fazem uma gracinha. E tem que estar ligado, né? Pra isso acontecer, você tá... Tem que estar rápido. É rápido, né? Até que no meu estúdio não pode ser tão rápido, porque tem aí o tempo de sincronização do flash e tal. Minha câmera é uma guerreira, mas não é uma câmera nova, né, moderna. Então, assim, eu ainda não fico usando, não dá para ficar usando, sabe? Tirar muitas fotos seguidas. Eu tiro muita foto, mas assim, não é muito constante, sabe? A gente vai falar um pouquinho do fluxo de trabalho. Eu queria só aproveitar que a gente está falando do seu começo de carreira. Você falou que você estudou o mercado. Há 10 anos atrás, o mercado pet, no modo geral, não só na fotografia, era ainda um mercado digamos assim, nascendo, né? Porque hoje, quando a gente fala de pet, você tem de tudo, né? De convênio médico. Shopping que só tem coisa de animais Tudo. e de qualquer tipo de animais, né? Que é só de cachorro e gato. E a fotografia, óbvio, com esse crescimento, acaba ganhando um pouco mais de visibilidade, porque não está envolvendo só a questão do tutor contratar o fotógrafo para registrar o próprio animal, de empresas também precisarem de conteúdo para publicar nas redes sociais. Sim. Nesses 10 anos de fotografia, sendo um pouco administrador e acompanhando esse crescimento, o que você já percebeu de mudança hoje? É mais fácil entrar para o mercado fotográfico de pet com o mercado pet, como o mercado pet é hoje? Muito mais. Muito mais. Eu acho que quando eu comecei, o pet, ele ainda estava nascendo realmente esse mercado pet, mas ainda tinha essa coisa assim do cachorro é animal de quintal. Que na verdade isso é ainda bastante, isso acontece bastante no Brasil inteiro, né? Uhum. Claro que em São Paulo, nas grandes metrópoles e tal, existe uma bolha maior do mercado pet, né? Em que a gente tem influencers pet. Tem pets que representam marcas, empresas, que produzem conteúdo, né, que tem muitos seguidores e que tem fãs, pessoas que acompanham diariamente eles. Então, isso é uma coisa que não existia. Mas eu percebi que isso estava começando a mudar bem no primeiro, segundo ano, quando eu comecei a fotografar, que surgiu um evento só para pets. Que era um evento... Expo Pet. Era tipo isso. Hoje tem, né, as expos. Pet Brasil. Mas se chamava Rolê das Patas. Foi o primeiro, assim, que eu vi. E, na verdade, foi uma super coincidência, porque o que aconteceu? Como eu ainda não tinha portfólio e eu tinha chamado esses pingados aí para participar, eu falei, bom, eu preciso... Pingados não, vira-latas, digamos. Eles não eram, infelizmente, eles não eram vira-latas. Não, mas vamos usar esse termo só pra definir, assim, porque pingado vai, coitado, né? Tem gato escaldado, tem... Não, vamos usar o termo vira-latas como se, assim... E aí tinha essas animais anônimos. Os animais anônimos que participaram. E aí eu falei, não, mas eu preciso fotografar mais pets. Não adianta só fotografar os meus amigos e tal. Então eu preciso conhecer pet. Na época que tinha, que a gente via pet shop, que é uma coisa que já meio que sempre existiu, né? Obviamente, nos últimos anos já sempre existiu. Clínica veterinária. E aí eu fui fotografar voluntariamente numa feira de adoção. Estava tendo uma feira de adoção. E aí lá eu conheci uma pessoa que ia produzir esse evento que se chamava Rolê das Patas. E aí ela falou assim, ai, nossa, vai ter esse evento. Era um evento que era assim, você ia com o seu tutor, era um espação aberto, tinha gastronomia, então tinha food truck, que era uma época que também tinha Mas era food truck para as pessoas ou para os animais? Para as pessoas e para os animais. Ainda não tinha tanta comida para animal. Tinha, assim, petisquinhos e tal, né? E aí tinha food truck, tinha música, então era com DJ, então tinha lojinhas de marca pet, com acessórios, gravatinhas, etc.
tinha monitores. Então, assim, era um evento para você levar o seu pet. Era uma coisa que não existia. Uma confraternização, digamos assim. Como se fosse uma confraternização, né? Tipo um encontro de tutores com os pets. Então, os pets podiam socializar, brincar. Você poderia comprar ali uma coisinha pro seu pet, comer sei lá, um hambúrguer, ouvir uma música legal, passar uma tarde gostosa. E era um evento, inicialmente era gratuito, né? E, enfim, e aí eu fui fotografar esse evento. Tinha alguns fotógrafos sociais, né? Que fotografavam evento social normal, né? E aí, ali, eu comecei a treinar muito, porque, imagina, era um evento, acho que teve umas 3, 4 edições desse evento, e aí eu fui em todos os anos. Depois, eu, inclusive, fui expositora, então, imagina, eu montava lá uma mesa com algumas fotos minhas, álbum, um negócio lá, fotografia pet, meu cartãozinho, um flyer, banner, ficava ali do lado. Fazia ali uma exposiçãozinha e falou assim, eu fotografo o pet tá passando. Eu falava, posso fotografar seu cachorro? E você mostrava os álbuns pro pet ou pro tutor? Pro tutor. O pet só me lambia, recebia carinho. Então, mostrava pro tutor. É que o tutor, vocês têm que entender que o tutor, ele é equivalente a um pai, mãe de criança pequena. Ou até newborn. Porque eles são corujas. Então, assim, você pai de pet que se encontra na rua, fala, olha a foto do meu cachorro, não sei o que, olha o meu, ele faz isso, ele não sei o que, ele é da raça tal, você quer mostrar, né? É igual Então, a gente faz com as crianças. É igualzinho com criança, você quer mostrar, você quer falar, você quer dizer como ele faz, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele gosta. O que ele aprontou hoje. Exato, você fala. Então, os pais de pet são assim. E eles são bem corujinhas. Então, se você mostra uma foto, e é o que você falou, né? Os celulares hoje tem muito mais possibilidade de você tirar uma foto legal, né? Não tinha muito isso, assim. Então, a pessoa olhava uma foto e falava, caramba, pô, ele ficou sentadinho, bonitinho, sorriu, olha que legal, né? Então, quando eu mostrava as fotos para as pessoas, elas ficavam super empolgadas. E aí isso foi crescendo. Então, assim, aí além desse evento, começaram a surgir outros eventos, porque geralmente alguém dá um start, né? E aí começa a surgir outras ideias. E aí eu comecei a ir em tudo quanto era evento, e aí começaram a me chamar para fotografar algumas coisas. Inicialmente eu ia gratuitamente, né? Voluntariamente. Então eu fiz muito trabalho de graça no começo, assim, principalmente no primeiro, segundo ano. Mas quando você fala de graça, era no sentido do tipo de ir participar, mas você entregava essas fotos pros tutores gratuitamente, ou dessas pessoas você cobrava um valor nem que fosse simbólico? Gratuitamente. A minha ideia era começar a aparecer e talvez puxar essas pessoas para contratarem um ensaio meu, que na época eu chamava de book pet. Hoje a gente não fala mais book pet, a gente fala ensaio pet e tal. Mas eu chamava de book pet. E aí, o que aconteceu? Algumas pessoas. Aí veio o meu primeiro cliente pago mesmo, que falou assim: eu quero fotografar com você no estúdio e tal. Quero fazer um ensaio com as minhas cachorras. Eram 3 cachorras, eram 3 Goldens. E aí eu fiz, fiquei toda feliz. Aí ela fez álbum, fez tudo, assim. Eu falei, caramba, acho que isso aí vai rolar mesmo. E aí, a partir disso, com a divulgação... E o marido, no fundo, só falando assim, até que enfim tá saindo uma... Até que enfim entrou um dinheiro, né? Não, até que ele foi bem paciente, assim, comigo. Eu acho que ele entendeu que quando eu disse que realmente eu queria fazer, que realmente eu ia fazer dar certo, ele super confiou, assim. Então, ele é praticamente o meu maior incentivador, ele sempre me apoia. Até quando eu vou falar, preciso comprar um equipamento, a gente conversa junto e fala se dá, se não dá. Ele super me motiva e me estimula, né? Então, eu acho que hoje ele é um dos meus maiores fãs. E isso, com certeza, você ter uma rede de apoio de pessoas que apoiam. No começo não tinha muita gente que me apoiava, né? Todo mundo achava que eu estava doida. Mas hoje, sim, as pessoas já super apoiam, já super elogiam, já super admiram, se inspiram e tal. Mas no começo não era bem assim, não. É normal. Normal, né? E eu acho que, bom, isso já é falado em muitos podcasts, em muitos programas, em muitos assuntos de fotógrafos, né? Porque ainda existe aquela coisa assim, nossa, mas você fotografa ou você tem um outro trabalho? Você não pode tirar uma fotinho? Leva sua câmera, essas coisas básicas que a gente sempre ouve, né? Mas hoje, na posição que eu cheguei, assim, as pessoas não fazem mais esses comentários comigo, assim.
não precisei dar um chega pra lá, mas isso acho que foi Mas, acontecendo gente, é automaticamente. normal, assim. É a mesma coisa que um médico, todo mundo pergunta sobre Você não doença. quer ver essa verruga que tá aqui? É Né? tranquilo, é normal. Mas hoje as pessoas não me perguntam muito, não, principalmente porque já viram que isso realmente é É um a minha trabalho, é profissão profissão. total, né? Porque eu há muitos anos, há quase 10 anos, eu não tenho outra profissão. Eu só trabalho com fotografia pet. Inclusive, nem com outro. Às vezes eu até faço outro tipo de fotografia, mas por convite, assim. A pessoa fala, por favor, você quer Ela fotografar faz pra muita mim? questão, né? Do tipo, você não vai pra mim? Faz assim, aí você... Não, às vezes eu até gosto de fazer, eu gosto bastante, porque eu acho que a gente treina o olhar, né? Treina a técnica, treina muita coisa, e você também sai um pouco, né? Da mesmice, assim. Você consegue expandir, evoluir. Então eu gosto de, quando me convidam, eu super topo, mas não é algo que eu divulgo nem nada. Então, geralmente, quem me chama é alguém que foi por indicação ou já me conhece, é um cliente, sei lá, um cliente de pet que casou e aí agora quer que eu faça um ensaio. Ou nasceu o bebê e quer que eu faça um ensaio com o bebê. Ou, sei lá, uma empresa precisa que faça foto social de um evento e aí eu faço cobertura de evento, essas coisas. Eu te interrompi, você tava falando do cliente que te contratou. E aí? Com as 3 Goldens lá, como é Eu que foi esqueci. isso? Então, ela me contratou e aí eu falei, caramba, né? E aí foi um bom valor até, porque, tipo, na época, deu mais de R$ 1.000 o trabalho. E aí eu falei assim, nossa, talvez dê dinheiro, né? Porque aí eu percebi realmente essa coisa da pessoa que queria e tal, imagina 10 anos atrás. Então eu falei, acho que eu posso alcançar um público, porque assim, eu fui de uma família de empreendedores, de pessoas que criavam e meu pai foi pioneiro num tipo de indústria, meu irmão, meu tio, então eu sempre tive essa pegada assim de pegar uma coisa diferente e tentar fazer funcionar, né? Então eu acho que já vinha com isso assim de fazer, vou fazer uma coisa diferente e eu acho que as pessoas vão gostar. Então eu fui muito com essa pegada de vai ter mercado. Por quê? O que eu pensei? Aí veio a administradora. Poxa, se os tutores não quiserem, o que eu acho que vai acontecer, porque não é fácil você fotografar o próprio cachorro, todo mundo sabe disso. Tem as empresas, né? Então tem embalagem de ração, tem os pet shops, tem os acessórios pet. Então eu Tem a pensei parte publicitária do na mercado, parte né? publicitária e comercial. E aí eu falei assim, não, mas tem todo esse mercado e não tem quase ninguém atendendo. Na época tinha dois fotógrafos que faziam e já meio que já ocupavam o mercado inteiro, assim. E tinha uma foto bem específica, sabe? Mas eu falei, eu preciso fazer um tipo de foto que seja bem comercial, tipo estilo mesmo. Fundo branco para que a pessoa possa aplicar em Produto, materiais, rótulo. produtos, rótulos, redes sociais, etc. Então eu acho que nesse esquema, eu até ouso dizer que nesse esquema desse muito fundo branco, sem nenhum efeito, ele clean, assim, tipo, estilo, eu acho até que eu fui, tipo, pioneira, assim. Tinha fotógrafo que fazia com fundo branco, que é um ótimo fotógrafo, o Johnny, mas a foto, ela não era tão... Ele faz também para embalagem, não sei se hoje ele faz ainda, mas já atendi algumas marcas e tal. Mas o ensaio dele era um pouco diferente. Aí eu fiz com o meu estilo, do meu jeito, tal, do jeito que eu achava que tinha que ser. Então, desde o início eu já peguei o meu estilo, sabe? Eu não usei muitas referências, porque não tinha muitas referências. Tinha até uns fotógrafos gringos, mas era meio que outra coisa. E eu meio que sempre fui meio que assim, sabe? Tipo, eu sinto meio que um feeling e falo, vou fazer desse jeito. Porque eu acho que se você fica se comparando muito, você meio que vai atrás de coisas que não fazem parte da sua essência. Então, por exemplo, às vezes você olha muitos fotógrafos e você fica se comparando e fala, nossa, essa pessoa faz de tal jeito, nossa, essa pessoa usa esse tipo de tonalidade, essa pessoa tem esse estilo. Aí você fala, eu vou fazer igual. Muita gente faz igual e funciona e tudo bem. Mas pra mim isso não funciona muito Ou bem. muita gente vira um Frankenstein, né? Porque copia uma coisa de É. uma coisa do outro, e daí no final das contas não bate nada com nada. Não, e às vezes a pessoa não tem identidade, aí ela fica meio que perdida, e aí às vezes ela não atende nem certo público, nem outro público, e aí eu acho que isso não dá muito certo. Então, uma premissa minha de quando eu comecei é não ficar olhando muito pra grama do vizinho.
não tinha muita grama. Não tinha outras gramas, assim. Os muros eram um pouco altos, né? Não tinha muitos, assim, mas assim, eu fui meio descampando, e então eu falei, não vou ficar olhando, e até hoje eu não faço isso. Eu olho muito pouco, assim, os outros fotógrafos. Claro, eu acompanho um pouco, né? Eu super admiro alguns fotógrafos pet, gosto do trabalho. Acompanho, mas eu entendo que cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu espaço. E assim, existem 142, um pouco mais de 142 milhões de pets no Brasil. Então, assim, gente, tem espaço para todo mundo, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que cada um tem o seu espaço e eu acho que é um mercado que vai crescer, ainda vai crescer muito, tá crescendo muito. Então, aquela pergunta inicial que você fez, que eu acho que eu nem respondi, né? Que desde aqueles 10 anos até agora, eu acho que o mercado, assim, foi totalmente crescente e, assim, a milhão. Então, assim, não teve nenhum momento que eu senti algum tipo de queda ou regressão, assim, recaída, assim, sabe? Do mercado. Ele foi avante, assim. Então, foi um caminho muito legal e eu fui acompanhando isso, né? Porque começaram esses eventos pet, eu comecei a aparecer, comecei a ir nos eventos, a fotografar em ONGs, e aí começaram a surgir clientes. Ah, legal, você fotografa cachorro? Ah, fotografa o meu cachorro. Quanto custa? Custa tanto. Ah, então eu quero fazer um ensaio. Aí as pessoas começaram a me chamar para fazer ensaio. E aí foi, acho que o que foi o boom mesmo, assim, foi quando eu comecei a mirar nas empresas e elas começaram a ver a qualidade da foto, porque realmente eu fui melhorando, né? Obviamente, graças a Deus. É o mínimo que a gente É o espera mínimo, né? com Que a gente 10 anos sempre de evolua. experiência. A gente sempre vai tentando evoluir. E aí, obviamente, eu sempre continuei estudando e praticando. Aí depois eu me formei em fotografia. E aí, o boom que aconteceu foi quando uma empresa de uma marca de ração entrou em contato comigo e falou que queria me contratar para fazer as embalagens. E aí eu fiquei super nervosa e falei, meu Deus, e agora? Porque era uma equipe enorme, aí tinha equipe de marketing, equipe de não sei o quê, direção de não sei o que lá, era tipo muitas pessoas envolvidas. E eu falei, pronto, agora eu vou ter que dar jeito. E olha, eu fotografava com uma T3i, era a minha câmera da Gente, eu época. falo pra você, quando a pessoa fala eu fotografo com uma T3i, me dá uma dor no coração, Eu adoro essa que eu não câmera. sei se eu conseguiria fotografar com uma Eu T3i. gosto dessa câmera, porque foi minha primeira, né? Mas assim, eu usava uma 50mm, 1.4, então não era, já dava ali uma balanceadinha. Mas assim, eu fiz essas fotos com uma T3i, era o que eu tinha na época. E aí o que eu pensei? Olha, se eles entraram em contato comigo e eles gostaram das fotos, porque eu já postava as fotos no Instagram, já tinha site e tal, então as pessoas viram o resultado da foto. O que eu pensei? Bom, se eles viram esse resultado, quer dizer que eles estão de acordo com esse resultado. Eles não vão esperar mais do que isso, nem menos do que isso. Eu tenho que entregar exatamente isso. Então foi um super desafio, porque eles tinham várias exigências de pose e olhar para cima. Tinha que ter o ângulo certo para encaixar na embalagem, tinha que ter a pose do pescoço. E eu falei, nossa, meu Deus. Mas eu fui, enfrentei. E aí nós fizemos, aí eu fiz casting de pets, que hoje já existem agência, né, de modelos pet, mas na época também não existia assim muito. Acho que nem existia. E aí eu fiz um cast, falei, estou selecionando modelos pet, mas assim, modelos pet era assim, não existia modelo pet praticamente, né? Era tipo pessoas com Assim, cachorros cachorros. bonitinhos. Com cachorros bonitinhos, tem que saber sentar e ficar. Mas assim, eu nem fiz nenhuma exigência. Tipo, era o que viesse, que eles gostassem, que se encaixava dentro das E raças que que eles desse queriam. certo na hora de fotografar. Então eu fiz um teste. Então o que eu fiz? Esse casting, eu falei assim, olha pra eles, eu falei, olha, não tem modelos pet treinados tal para chegar nesse resultado que vocês querem. Então vamos fazer assim, vamos chamar uns 20 pets, a gente chama eles, vai fotografando e aí depois vocês selecionam as fotos que encaixam dentro da embalagem. Eles super amaram, né? Porque eu fiz um monte de foto e aí depois eles selecionaram. E aí eu tive esse primeiro trabalho que foi bem grande, assim, durou um contrato de uns 3 anos. Hoje essa marca nem existe mais, já saiu da empresa, já saiu do mercado. Ela tem outras marcas, mas é de uma grande empresa multinacional e de alimentos humanos que também fez ração. Então eu falei, e aí eu comecei a entender como é que funcionava essa questão de empresa, porque
E aí isso ajudou também da questão da minha parte administrativa, né? Que como eu já tinha trabalhado muito com empresa, com esse negócio de briefing, com produtora, etc. Então eu já entendia mais ou menos como funcionava. E como eu trabalhava também, já tinha trabalhado muitos anos no mundo corporativo, eu tinha muita postura. Então eu sabia lidar com profissionais, eu sabia lidar com o diretor, com executivos, com etc. Então quando eles vinham falar umas coisas para mim, eu não tinha insegurança. Porque não adianta ter só bom feeling com o animal, né? Tem que ter um com bom relacionamento com as pessoas que estão envolvidas com no as projeto. pessoas. E eu acho que isso, inclusive, é um dos fatores que ajudam muito, assim, no meu trabalho, sabe? Porque para você atender uma empresa, a exigência vai ser muito diferente do que você atender um tutor. O tutor, ele é muito mais de boa, né? A maior parte das coisas que você faz, ele vai achar super legal, bonitinho. Às vezes até tem foto que eu nem achei legal, ele escolhe, seleciona e compra. Mas para a empresa, não. Eles vêm com várias exigências, eles já vêm com... Hoje, muitas empresas que eu trabalho já falam, Dani, faz aí. Cria, pode desenvolver, a gente vai te enviar os produtos. A gente só tem uma ideia assim, mas você pode fazer como você quiser. Que é uma mudança de mercado também, né? Porque hoje, com as redes sociais, se torna um pouco mais... livre. Orgânico, digamos assim, o ensaio. Ele não tem que ser uma coisa... Tem que ter a pose Tão e tal. pautado, né? É uma coisa mais Pra espontânea, redes para criar sociais, sim. conexão e etc. Exato, né? Mas assim, tem ainda empresas que precisam que seja de tal jeito, com essa posição, com esse formato. Tem que ser a raça tal, eu quero que seja, tipo, já vem com certas premissas, né? De que quero que seja assim. Então tem algumas que vêm assim com um briefing muito... briefing. Vamos falar em português, né? Mas já vem ali, né, com tudo falando assim, olha, eu quero isso, eu quero que seja esse resultado, essas são as referências, eu quero que tenha essas cores, e aí eu vou produzir dessa forma. Algumas empresas me acompanham durante esse processo, outras empresas mandam para mim, aí eu produzo, entregam, legal, me pagam e é isso. E falando um pouquinho do mercado, a gente já citou dois, né? Que é o seu normal, carro-chefe, que é o público, o tutor, e o mercado publicitário. Mas a fotografia pet não está só ligada ao estúdio e ensaio, digamos assim. Existem outras coisas. Eu não sei se você faz esse tipo de trabalho ou se acontece de vez em quando de fotografar, por exemplo, aniversário de animal pet. Tem mais coisas que dá para fotografar além do estúdio e do externo. O que mais você já aprontou assim nesse... Tudo. Ensaio sexual pet, ó, essa é uma boa, né? Mas já teve assim de ensaio de gestante, pet, sensual acho que ainda não teve, né? Ia ser meio estranho. Mas assim, até falando sobre o que você falou, hoje o meu carro-chefe são as empresas, não são os tutores. É o contrário. Inicialmente foram os tutores. É que assim, os tutores, financeiramente dizendo, os tutores eu tenho que fazer muito mais ensaio para alcançar o valor financeiro que eu recebo pelas empresas, né? E, por exemplo, tem tutor, poucos fazem ensaio todo mês. A não ser que queira fazer, sei lá, um acompanhamento do filhote que vai crescendo, que isso eu também faço, que nem bebê. Tem Smash the Cake. Tem Smash the Cake, tem tudo que você pode imaginar, existe. Até vou falar sobre isso. Newborn animal. Tem newborn. Posso interromper? É engraçado que o cachorro, assim, vai ficando idoso, ele ainda faz o Smash the Cake. Todas as idades. É o Smash the Cake Eterno. de uma criança de 80 anos. Eterno. Então, meio que tem tudo isso. E então, assim, o que eu acho legal do mercado pet é que ele é muito amplo. Então, você tem muitas possibilidades. Então, como eu falei, hoje as empresas... Retorno financeiro são as empresas. Por quê? As empresas lançam coleções, então eu sempre trabalho, né, várias vezes por ano, né? Tem empresa que eu trabalho todo mês praticamente, outras a cada trimestre, etc. O tutor, às vezes ele faz uma vez por ano, às vezes ele faz uma única vez, às vezes ele faz uma comemoração do cachorro que fez 10 anos, então às vezes são mais pontuais, né? Então, financeiramente, o carro-chefe seria empresas. Mas o que você perguntou sobre a questão de... Possibilidades infinitas. E eu acho que hoje o mercado pet ele vai abrindo cada vez mais. Então, por exemplo, que a gente estava falando do mercado pet. Hoje existe cemitério para pets, convênio veterinário para pets, existe cerveja para pet, existe... spa para pet, creche para pets, existe uma infinidade de coisas. Então, tudo isso, existe buffet de aniversário para pets, existe comida especializada para pet, e comida tem
N tipos de comida, né? A gente tem comida natural, comida crua, comida seca, que nem ração. A gente tem um monte de coisa, tem os petiscos. Então, é uma infinidade de empresas e marcas que vão sempre entrando. E não só essas empresas e marcas que vão entrando no mercado, mas os tutores vão aparecendo. Porque às vezes não exigências, mas assim, quando você coloca o seu pet como um membro da família, um filho, etc., você sempre quer mimar ele. Isso é fato. Então, assim, você vai querer dar sempre uma comida melhor. Você vai querer que ele tenha saúde, que ele viva muitos anos. Você vai querer que ele tenha bem-estar. Se você trabalha o dia inteiro, você tem a possibilidade de deixar ele numa creche, né? Ou se você tem que viajar para o exterior e quer deixar o cachorro uns 15 dias, você pode deixar num hotel. Então, hoje, o mundo ele está muito mais adaptado ao mundo pet, a receber os pets na vida das pessoas. Isso, inclusive, em todos os âmbitos, né? Então, em restaurantes, hotéis, na rua mesmo. Então, hoje os lugares, eles estão... Tem até supermercado que começa a aceitar pet, né? Hoje, tem alguns lugares que não aceitam, mas, assim, hospitais, eu já fotografei em hospital, pet em hospital, que, inclusive... Tem cães que são terapeutas, né? Que vão em hospitais, asilos, orfanatos e fazem trabalho de cães terapeutas nesses lugares. Então, assim, eles estão inseridos em tudo. E isso é uma tendência. E é uma tendência enorme que não vai diminuir. Eu acho que essa tendência só tende a crescer. Então, tem muitas possibilidades. Você... perguntou dos aniversários, eu fotografo muitos aniversários. E aí, eu acho que até que é uma curiosidade das pessoas. Os primeiros aniversários que eu fotografei eram aniversários simples. Um bolinho, uns petisquinhos, tal, né? Coloca uns balãozinhos, tal, um aniversário... E aí, como foi esse mercado foi crescendo, e as pessoas assim, porque as pessoas, elas são assim, né? A fotografia pet, eu imagino que ela seja muito igual à fotografia de família, assim, ou de casamento. É uma fotografia emocional, né? Casamento é uma coisa mais planejada, às vezes até filho também, mas assim, tem gente que planeja a chegada do pet. Eu tenho clientes que montam o enxoval do pet, esperam ele chegar, porque compraram no canil, esperam o cachorro nascer, e aí quer fazer todo um acompanhamento e fala, nossa, esse cachorro é o sonho da minha vida, tal. Então, tem muitas histórias emocionais por trás disso. Então, o tutor de pet, o pai de pet, ele é emocional. Então, é uma compra de impulso, muitas vezes de impulso. Alguns planejam, mas muitos assim, nossa, vi um negócio que legal, quero também. Nossa, olha essa roupa que legal, os cachorros estão usando, essa roupa é muito legal, quero também pro meu cachorro. Nossa, olha essa coleira que estilosa, eu quero também essa coleira. Então, assim, esse vislumbre por deixar o seu pet cool e antenado e estiloso e que ele seja... até, infelizmente, em algumas situações, seja a extensão do ego da pessoa, né? Isso também pode acontecer. E, então, isso super caminha. Então, os meus aniversários simples, eu fotografo desde os mais simplesinhos, assim, que não tem muita produção, até festas caríssimas, com mega produção, com garçom, com mesa de bolo enorme, com decoração, com a cara do cachorro, com balão com a cara do cachorro, com bicho de pelúcia com a cara do cachorro, com petisco com a cara do cachorro, com bolo personalizado, gigante. Então, assim, festas como festas de casamento ou de 15 anos. Então, eu fotografo algumas festas assim. Caramba, eu imaginava que existiam mas não tão grandes. Os excessos, mas não tão grandes. Tem assim, alguns excessos, tem alguns excessos. São muito... É o que a gente tava falando, né? É que acaba a pessoa tendo o cachorro, né? O animal ali como um filho mesmo. E ele acaba proporcionando isso para ele de uma forma que deixaria ele feliz. Né? Que eu tenho certeza que o cachorro ia gostar muito mais de uma bolinha. Eu até nem sou contra, assim, as pessoas fazerem essas festas, assim, super ostensivas, tá? Eu acho que é até legal. Se você tem dinheiro, tem disponibilidade, quer fazer, faz, né? Eu agradeço. Mas o que eu acho que é legal é quando as festas pensam exatamente na diversão do pet. Porque, assim, pra ele não vai ter diferença se a decoração do bolo vai estar legal, não. Ele vai querer se o bolo tá gostoso, não. Porque eles comem o bolo, né? Depois se distribui bolos, canta parabéns. Tem os petiscos pra pet, então eles comem coisas que eles não comem normalmente. Então, uma coxinha pra pet.
um pirulito para pet, um brigadeiro para pet, né? Que não é de chocolate, evidentemente, porque chocolate é tóxico, viu, gente, para cachorro. Então, assim, eles se divertem, porque imagina, eles chegam num lugar com um monte de cachorros que eles podem interagir. Tem algumas festas que tem piscina de bolinha, que tem piscina com água, que tem monitores que vão brincar com eles, outras pessoas interagindo. Todo mundo ama cachorro, então todo mundo vai brincar. É uma baita interação, né? Eles vão comer, eles vão correr, eles vão brincar com outros cachorros, vão socializar. Então, assim, é um momento muito divertido para eles. Então, essas festas são as mais legais, que são as que eles interagem, eles brincam. Então, é legal nesse sentido, né? Aquela coisa que a gente fala, você acha que o bebê de 1 ano sabe, da festa de 1 ano, não tá entendendo nada. Geralmente ele chora na hora do... tá com sono, quer dormir. É uma festa que você faz pros humanos, né? Então, tem algumas festas que são mais pros humanos do que pro pet, e tem as festas que são mais pro pet. Eu gosto mais das festas que são mais pro pet, porque eles se divertem, a gente consegue fotos muito legais, eles ficam super empolgados, eles brincam muito, né? Então, mas tem essa veia, assim, gente que faz muita festa em creche, então, por exemplo... nas creches de cachorro, né, o day use, assim, você leva os cachorros lá, eles têm os aluninhos, os amiguinhos, e aí você tem a semana do aniversariante, por exemplo, então vou fazer uma festa de aniversário para ele, e aí os coleguinhas são convidados, então é uma festa íntima, como se fosse tipo festa na escola da criança, é isso, então eles também fazem isso, então às vezes eu vou até esses estabelecimentos onde tem uma creche, fotografo ali por 1 hora, 2 horas, tipo uma cobertura mesmo de evento. E é coisa simples, a decoração, o pet interagindo com os amiguinhos, eles comendo o bolo e acabou. É meio que isso, assim, a pessoa guarda essas fotos pro resto da vida, né? Eu fico imaginando que se festa de criança já cansa, eu chego destruído em casa, imagina de um Golden, por exemplo. E Golden são doidos, né? Eles são famintos, eles são... acelerados, mas é bem cansativo, assim. Eu acho assim, que se você quer trabalhar com fotografia de animais, você tem que ter disposição, né? Você tem que saber que você vai ter cachorros que um chihuahua desse tamanho, um pincher, e você vai ter também São Bernardo, Pincher Bernese. deve ser ótimo fotografar um pincher, porque ele é bravo com tudo. Você sabe que eu não fotografo Você muitos aponta pinchers. pra ele vai ficar bravo. Não tem outro tipo de foto, é dele bravo. Esse é o carisma dele, né? É a personalidade dele. É a personalidade E dele. aí, aproveitando um pouquinho que a gente estava falando disso, você acabou falando um pouco do fotógrafo, mais ou menos assim, quais são os requisitos para um fotógrafo ser fotógrafo de pet? Tem algumas características, algumas coisas que são legais para o fotógrafo se colocar nessa área? Eu acho que, bom, uma coisa que é óbvia, mas evidentemente você tem que gostar de animais, né? E assim, eu recomendo que não é que goste um pouquinho, não, que goste muito, assim, que você seja um apaixonado por animais, né? Não só o cachorro, o gato e tal. Porque para isso, para você fotografar animais, você precisa essencialmente entender de comportamento animal. Não adianta, assim. Você até pode aprender ali alguns truques, mas você vai sofrer muito, porque a maior parte dos clientes não são adestrados. Você não vai pegar ali sempre o border collie que vai levantar a patinha e ficar numa posição e esperar você fotografar, né? A maior parte dos meus clientes, assim, não sabe nem sentar direito. Chega lá causando no estúdio, eu espero um tempo lá para eles brincarem, fica lá uns 15 minutos brincando, se inteirando, pega os brinquedos, corre pulando, não sei o quê. Depois que baixa a ansiedade é que eu começo. E às vezes eu mesma ensino na hora o cachorro a deitar. Ontem mesmo eu fotografei um filhotinho de 3 meses de um Beagle, que é uma raça que eles são bem bagunceirinhos, assim. Uma gracinha o cachorro. E ele, assim, ele não sabia sentar, ficar e tal. Mas, assim, 2 minutos eu consegui ensinar e ele começou a entender. Mas eles são dispersos, né? Filhotes são dispersos. E tem cães, assim, de todas as idades. Tem cão... É muito variável. Eu acho que até é mais variável do que as pessoas. Se aproxima das crianças, mas eu acho que a questão das raças e das idades, porque é o que a Thaís falou, né? A gente tem... a idade deles muda muito. Então, um cachorro de 7 anos, ele já tem ali em torno de 60 anos, né? 50 anos, né? 40 e poucos anos. Então, um cachorro idoso, para ele é de 80 anos. Então, ele tá numa vibe totalmente diferente de um filhote. E não é uma diferença tão grande pra gente, né? São 15 anos, 10 anos, 5 anos. Às vezes, um cachorro de 7 para um cachorro de 5 já muda bastante, né?
E tem essas coisas, as características das raças, as características de criação e educação do pet, né? As características do próprio tutor, ele influencia muito no comportamento do pet. Então, por exemplo, às vezes o cachorro tá mega ansioso e agitado e eu vejo que o tutor tá assim também. Então tem horas que eu falo, calma, vamos baixar a ansiedade, senta aí no sofazinho. Toma um calmante porque o cachorro precisa ficar quieto. Exato, fica calma aí, né? Então, às vezes, eu realmente preciso acalmar, porque às vezes a pessoa ela fica ansiosa, porque ela quer que o cachorro dê um resultado que Igual não vai pai dar. e mãe. É. Que eles ficam esperando que a criança, na hora do ensaio, vá cumprir o que o fotógrafo Tudo tá que pedindo. falou, exato. Olha, senta, faz assim com a perninha, sorria, não sei o quê. A criança vai se encher, e o cachorro também. O cachorro gato, eu falo cachorro porque é o que eu mais fotografo, mas eu também fotografo outros pets. Mas assim, eles têm um limiar muito curto, assim, de paciência, né? Então, assim, se você pedir para eles fazerem alguma coisa, vai durar poucos segundos. Então, você tem que ser ágil, você tem que ser paciente, você tem que entender de comportamento animal. Recomendo que também conheça bastante de adestramento. E tem que ter tato e paciência com eles, né? Quando a gente fala em investimento, né, em conhecimento, muitas vezes a gente vai pro lado técnico da fotografia, né, de aprender a usar um flash, de aprender uma iluminação diferente. Para newborn, por exemplo, né, quando a gente Sim, é fala super de específico, conhecimento, né? a gente fala de conhecimento muito mais em como lidar com a criança, manusear a criança. No caso da fotografia pet, a gente acaba tendo também esse caminho, assim, do tipo, não só estudar técnica e iluminação, mas também de repente, estudar um pouco de comportamento animal, mais do que fazer, estudar mais do que não fazer com o animal. Porque tem coisa que nem você Sim. falou do chocolate, né? Uma coisa que Não, é você não muito pode comum em casa. Oferecer o pãozinho, né, que cai. A avó A faz avó tudo. adora fazer isso. Quando você não tá olhando, ela arranca o negócio do prato e dá pro animal sem A saber se ele minha pode... avó, tadinha, ela ainda tem Alzheimer. Então ela vai dando pro cachorro e fala, vó, ele tem alergia, ele não pode comer. E ela, mas eu não dei. Eu falei, deu sim que eu vi. Não dei, não. Então, assim, tem isso sim. E eu acho que primordialmente essa questão de você entender o animal. Porque eles têm o tempo deles. E cada um vai responder de um jeito. Então, assim, por mais que eu tenha muita experiência com diversos tipos, com muitas raças diferentes, com muitas idades de cães, eu já fotografei mais de 3.000 pets de ensaios, né? Além desses que a gente fotografa em evento, em ONG, etc. Então, é muita coisa. E cada um deles tem uma característica única. Claro que algumas coisas são meio que parecidinhas, eu já meio que antecipo alguns comportamentos, eu já entendo, mas eu tenho que ter muito... Eu tenho que observar muito como que o cachorro está se portando, como que ele está reagindo a certos estímulos, né? E aí, dependendo desses estímulos, eu posso mudar a estratégia ou não. Então, às vezes, eu preciso usar várias estratégias diferentes, várias técnicas diferentes. Então, eu acho que, até voltando numa pergunta que você fez lá atrás, se hoje é mais fácil... Eu acredito que sim, que hoje é mais fácil você entrar na fotografia pet, porque hoje a gente tem muito mais referências, né? Mais fotógrafos fazendo isso. E, por exemplo, quando eu comecei, com a experiência, com os perrengues, com as coisas que eu fui passando, com os erros e os acertos, é que eu fui entendendo o que funcionava e o que não funcionava. Então, eu fui fazendo muita coisa errada até eu fazer muita coisa certa. Hoje eu faço muito mais coisa certa do que errada. É raro eu fazer uma coisa errada, mas também eu sou humana, pode acontecer, né? Mas a diferença de hoje, de quem não tinha experiência no começo, é que hoje, se eu faço alguma coisa errada, eu sei como lidar com isso e sei como contornar da melhor forma possível, de forma profissional, responsável, sensível e respeitosa com o pet e com o tutor. Então, isso é uma coisa que eu fui adquirindo com o decorrer da experiência mesmo, né? Da vivência. Agora... Você precisa ter muita paciência. Eu não conheço exatamente o trabalho de muitos fotógrafos pet assim a fundo, de ver fotografando e tal. É até uma coisa que eu até gostaria de fazer, mas eu só penso e aí no final não vou fazendo, não dá tempo. Mas assim, eu já conheci fotógrafo que coloca tempo na foto. Tipo assim, foto de 1 hora. É 1 hora e o que deu, e que não deu, paciência. Eu não trabalho assim. Eu não gosto de ter essa pressão de que eu vou entregar o ensaio inteiro em 1 hora, porque às vezes eu demoro 20 minutos para o cachorro ficar muito feliz no estúdio. Eu não quero tirar foto com ele com a cara empurrada, com ele sentado, olhando com cara de tristeza, de caiu na sarjeta. Eu quero que o pet esteja muito feliz, muito satisfeito, que seja um momento divertido. Então você tem que pensar que é um momento descontraído, um momento feliz.
você não pode forçar o animal. E isso também envolve os tutores. Então, acho que um dos meus maiores feedbacks que eu recebo, assim, dos meus clientes é que, assim, foi muito divertido, foi uma experiência única, foi, demais, eu adorei. Eles me mandam mensagem logo depois do ensaio. Foi sensacional. Eu nunca imaginei que o meu cachorro fosse ficar sentado. Tipo, nossa, ele obedeceu, ele se divertiu. Tanto que muitas vezes eles voltam, às vezes, pro estúdio, ou eles me veem em algum lugar, ou no ensaio externo, e eles me reconhecem, eles vêm brincar comigo, eles até já começam a fazer as coisas que eu peço e tal. Então, isso é muito importante, né? Você não pode criar um trauma. Senão, como é que você vai depois fotografar esse cachorro, sendo que o cachorro depois odiou ser fotografado? E eu acho que não é legal esse resultado. Já pensou né? o cachorro pensando assim, ela fotografou meu lado errado, não fiquei bom naquela foto. Eu não fiquei muito fotogênico nessa foto, Ela nossa, fala que é fotogenia não vai dar pra pet, postar. mas não cumpriu com a promessa. Não. Falando um pouquinho dos ensaios, a gente tá falando muito de estúdio, de iluminação, mas a gente sabe que tem o interno e o externo, né? Quais são as principais diferenças, assim? Como é que é o seu fluxo de trabalho para um e para outro? Como lidar? Porque no interno, dentro do estúdio, você ainda tem controle sobre a situação. Um ambiente controlado. Agora, quando é o externo, existem algumas muitas distrações em volta. Como é que é o trabalhar nessa questão do externo? Eu gosto muito de fotografar externo também, apesar de eu ter ficado mais conhecida pelo estúdio, né? Até uma pergunta que você fez de negócio de iluminação, no estúdio a gente também tem que tomar muito cuidado com a cor do pet, assim, sabe? Porque, por exemplo, você pega um pet branco, totalmente branco. Um pet totalmente branco e um pet totalmente preto, então você tem que conhecer técnicas fotográficas de iluminação para você fazer isso, né? E às vezes você tem os dois ao mesmo tempo. Né? Então, você não pode estourar não pode deixar o outro escuro, você tem que deixar uma iluminação legal, que dê profundidade, que ele não fique não sei o quê. Então, tem tudo isso. E muitas vezes eles não ficam no ponto ideal, né? Eles não ficam sentados, falam assim, ali é o ponto da luz ótima. No X, aí na marcaçãozinha eles no não chão, vão ficar, geralmente não ficam. Então, eu preciso fazer um set de iluminação que alcance uma iluminação ótima, né? Uma fotometria ótima. Uma área maior, porque às vezes eles estão ali no canto, mas ali no canto ele fez uma puta cara legal. Então, eu vou aproveitar aquilo, depois eu me viro, se eu vou tratar a foto, se dá para consertar, né? Então, para mim, a questão é pegar o momento. E em relação à questão externa, é muito diferente. Como você falou, é um ambiente controlado, né? Eles têm muito mais foco quando eles estão no estúdio. E quando você vai, sei lá, num parque, numa praça, num jardim, ou até mesmo na casa do pet também já é um ambiente mais controlado, né? Alguns eu faço na casa também. Mas eles têm muitas distrações. Então, o que você tem que fazer? Você primeiro precisa lidar com essa ansiedade, essa agitação tem uns que chegam no parque, e tá olhando pra tudo menos pra você. Tipo, você é a coisa menos interessante que tem ali, né? Você é o menos... Então, assim, existe todo um trabalho de você... baixar essa ansiedade, né, para que ele realmente entenda o que está acontecendo. Então você tem que deixar ele chegar. Então eu sempre recomendo que os tutores passeiem com o cachorro antes, né? Também não vai chegar com o cachorro lá apertado, chegou no parque, saiu do carro. Poxa, agora você quer que o cachorro sente e faça pose? Não dá, né? Então ele precisa baixar essa ansiedade, precisa baixar essa agitação, precisa conhecer o espaço. Eles têm essa necessidade de conhecer o espaço, né? Então, o território onde ele vai cheirar, eles precisam entender e tal. E aí, o que eu faço? Geralmente, se o cachorro é muito distraído, muito disperso, eu sempre levo ele para uma área mais afastadinha, né? Então, depois que ele passou... Evidentemente, às vezes passa outro cachorro, ele vai perder o foco. Passa um passarinho, uma pomba voando, ele vai perder o foco. Então, a dinâmica é um pouco diferente. Eu sempre tento fotografar sem guia, mas tem casos que não dá. Sei lá, o cachorro é fujão, não atende a comando. Se você solta, o cachorro dispara. Então, muitas vezes, em parques, essas coisas, eu preciso fotografar com guia e depois eu tiro na pós-produção, né? E a inserção do tutor, seja no estúdio ou no ensaio externo, como é que funciona? Você sempre faz alguma foto, lógico. Se o cara tá fazendo um ensaio pro cachorro, é óbvio que em algum momento ele vai querer aparecer e vai ter uma foto legal, com um animal de estimação. Mas como é que funciona? Em que momento você decide inserir o tutor na fotografia? Porque pode ser talvez para acalmar o cachorro em algum momento, ou já seja para acabar o ensaio, assim, vamos finalizar aqui, vai, entra aí, bora. Como é que funciona?
No geral, eu sempre fotografo os tutores com pet no final. É uma coisa que eu fui testando ao decorrer dos anos. Isso no geral, né? Então, assim, no começo o pet tá muito agitado, depois que ele baixa uma. Eu sempre falo assim que tem um gráfico, né? Então ele chega. E aí tá toda aquela agitação, até ele acalmar, tal, não sei o quê. Então a gente começa a fazer as fotos estão indo ali mais ou menos. Aí, de repente, a gente tem um pico, que é quando o pet fica mais focado, ele presta mais atenção no que eu tô pedindo, ele presta atenção na câmera. Porque o que acontece? Eles começam a virar estrela, né? Então, muitos meio Ele que... sente isso. Ele sente, tanto que tem uns que já posam, assim, senta. É até engraçado que às vezes termina o ensaio, assim, principalmente no estúdio, né? Externo não, porque depois eles se distraem, mas assim, no estúdio, termina o ensaio, todo mundo já desliguei, tudo luso, o pet vai lá, senta lá na posição e fica assim, e aí, tipo, acabou meus petiscos? Tipo, ninguém vai mais prestar Acabou atenção a em festa? mim? Tipo, acabou? Então, assim, às vezes eles vão entendendo, né, que ali é o lugar que eles têm que ficar, e ali, naquela posição, eles vão chamar atenção, vão ter atenção pra eles. Então todo mundo fica, ai que lindo, ai que maravilhoso, ai olha que fofinho, ele ganha petisco, ele ganha brinquedo, ele ganha carinho, ele ganha atenção. Então eles ficam super satisfeitos. E até esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando mesmo? Você coloca a família aqui. Ah, obrigada. Onde eu coloco a família. Então, geralmente eu coloco no final. Por quê? No final eles já estão mais cansadinhos. Então, e eles já estão meio que de saco cheio, então eles já não querem mais fazer algumas coisas que eu peço. Então é a hora que eu insiro os tutores, né? Geralmente eles não são modelos, então eu faço ali uma direção de pessoas junto com o pet. E é aquela coisa, né? Às vezes é uma família só, um casal e o cachorro, às vezes é tipo 5 cachorros com 6 pessoas. Então vai o passarinho, vai a filha, a sobrinha, não sei o quê, e aí você tem que administrar tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, eu confesso que às vezes os humanos dão mais trabalho que os pets. Eu tenho certeza que é. Não, às vezes eu falo assim, olha pra mim, pode sorrir, agora eu vou chamar o pet. Daí a pessoa fica assim, olha lá, hein? Olha lá, olha pra lá. Eu falo assim, não, mas eu quero que você olhe pra mim. O cachorro já tá olhando, deixa que eu chamo ele. É igual criança. A gente Exato. faz isso com a criança. A família fala, tá na olha lá, mesa olha do lá. bolo, fala, gente, olha pra mim, que a hora que a criança olhar, eu aperto o botão. Exato. Aí fica o vô, a avó, a mãe, Todo tudo mundo pra... chamando. Olha lá o tio, olha lá o tio. Você fala, gente, olha aqui. É igual, é igualzinho. Inclusive, às vezes, eu até falo que a pessoa fica gritando com o cachorro, fica chamando o cachorro e fala assim, gente, calma. Eu falo, calma, peraí, ele ouve muitas vezes mais que a gente. Você não precisa ficar gritando, chamando ele. Tipo, deixa que eu falo com ele. Então, às vezes, eles até obedecem. É também meio que nem criança, né? Às vezes, a pessoa que é desconhecida e tal, eles até obedecem mais. Então, isso super acontece. Então, eu insiro no final. Mas, às vezes, se o pet está extremamente agitado, e aí eu acho que ele precisa meio que... Às vezes ele tá inseguro, tá com medo, alguma coisa. Aí, às vezes, eu coloco o tutor e falo, senta ali com ele, pega no colo, faz carinho. Aí eu vou tirando algumas fotos. Principalmente se eu preciso dessensibilizar com relação ao flash e tal. E externo, aí é em qualquer momento, né? É o momento que eu vejo na hora que rola. Então, eu vou pegando sempre o pet mais descontraído, brincando, correndo, né? Fazendo as coisas normais, e aí quando eu vejo que ele tá um pouco mais cansadinho, aí que eu começo a pedir para sentar, para ficar, e peço algumas poses, e aí às vezes eu já aproveito que eu vejo ali, sei lá, uma árvore, uma iluminação legal, faz ali né, um cenário legal ali, eu já falo, senta ali, aproveita e brinca com ele, faz carinho. Então, aí eu procuro essas fotos mais espontâneas e aí depois peço para posar. E quando a gente fala de externo, eu acho importante a gente até citar isso, que tem que se tomar um cuidado um pouco maior, né? Porque Muito maior. Nos locais, principalmente que tem muita natureza, pode ter carrapato e outros problemas que podem acontecer. Como é que você cuida dessa parte de pensar na saúde do animal na hora de escolher o local para fazer o ensaio externo? Isso eu sempre penso em todos os lugares que eu fotografo, inclusive no estúdio, né? Porque às vezes eles podem comer alguma coisa, às vezes eles podem estar muito esbaforidos. Quando você trata do externo, eu já vivenciei algumas situações complicadas, assim, sabe? Então, eu sempre estou atenta aos sinais do cachorro, se ele está muito ofegante, se ele pode estar com uma hipertermia, se está muito calor, se ele está muito cansado. Então, às vezes, o tutor nem presta atenção muito. Eu falo, não, vamos dar uma pausa, vamos dar uma água para ele, vamos deixar ele acalmar, vamos deixar ele sentar, descansar um pouquinho.
Eu sempre fico atenta nos lugares, às vezes eles vão em lugares assim que tem formiga, que tem formigueiro, né? Porque eles são xeretas, então eles vão ali. Então eu falo, não, vamos pra cá, porque tem. Então, assim, eu estou sempre atenta a tudo. Eu fico atenta em tudo em volta. Eu fico atenta se tá vindo algum cachorro, se tá passando alguma coisa que vai chamar atenção, ele pode disparar e sair correndo, caso ele não esteja na coleira. Eu fico atenta se ele vai pisar em alguma coisa que pode machucar ele, se tiver num asfalto, se o asfalto tá quente. Então eu fico atenta realmente Na verdade, assim, pro meu trabalho, o, o principal é o pet. Então eu sempre vou me preocupar com o bem-estar dele, com a saúde dele. Inclusive, às vezes, eu até pedem, falam assim, a gente pode fazer não sei o quê. Eu falo, não, aqui acho que não vai rolar, pode machucar ele, não vai ser legal. Então, às vezes, eu até dou uma barradinha, assim, sabe? Quando eu acho que pode dar ruim, assim. E aí tem uma curiosidade. Normalmente, quando a gente fala de ensaio de pessoas, são poucos os fotógrafos que fazem uma reunião antes. Normalmente a família chega, se faz o ensaio. Nesse caso dos pets, você tem alguma conversa antes com o tutor para entender um pouco da personalidade do cachorro, justamente para definir, pô, isso aqui dá para eu fazer isso, não dá para eu fazer isso? Sei lá, se o tutor fala que o cachorro é um pouco mais ansioso, eu já estou me preparando para receber, seja interno ou externo, para não deixá-lo mais ansioso. Você tem essa conversa antes com o tutor para entender um pouco da personalidade? Tenho, não pessoalmente, né? Não faço Pode ser esse por troca de encontro- mensagens. por troca de mensagens. No estúdio eu não faço muito. A única coisa que eu pergunto, às vezes, é só pergunto a raça, a idade, e pergunto se tem alguma restrição alimentar por conta dos petiscos, faço algumas recomendações, né? Para passear um pouquinho antes de chegar no estúdio, né? Para ele não chegar muito ansioso, nem apertado. Levar alguns brinquedos que ele gosta, levar os petiscos que ele gosta, se ele pode comer, se ele não pode comer. Eu tenho tudo lá no estúdio também, né? Mas eu sempre recomendo que leve. Se é mais de um cachorro, eu também pergunto como é que é o relacionamento entre eles, né? Porque às vezes rola um ciúminho. Se são irmãos, então, vai parte pra briga. Não exatamente briga, mas tem uns, às vezes tem uns que às vezes não se batem muito bem, ou então ficam enciumados, ou então são muito grudados, então às vezes você quer fotografar um sozinho, mas o outro tá sempre se enfiando no meio, aí se você prende um começa a chorar e tal. Mas assim, no externo, aí sim tem mais recomendações, eu converso muito mais. Então eu entendo, depois que a gente entendeu aonde a gente vai fotografar, eu entendo primeiro se é um lugar cercado, se é um lugar aberto, se ele já é acostumado, se ele é socializado na rua, porque tem cães que às vezes saem na rua e sai latindo para todo mundo, qualquer coisa estressa, né? Não é um passeio confortável, legal. Então, às vezes, até em alguns casos, eu falo assim, então eu recomendo que a gente não faça externo. Ou que a gente faça no seu jardim, se você tiver algum jardim, alguma coisa assim, ou então a gente faça no estúdio. Então, às vezes, eu até indico que faça no estúdio. Se o cachorro for reativo, se ele for... porque às vezes o cachorro é reativo a outros cães, a pessoas, a barulhos, a caminhão, moto, etc. Ou a parque, né? Então, eu sempre converso para entender se pode ficar, se ele obedece comando, se ele fica fora, se ele fica muito ansioso. Então eu sempre faço um questionário antes para entender isso. E é lógico que por mais que haja um planejamento, assim como a criança é tudo no improviso e tem coisas que não estão programadas e que acontecem, qual foi o maior perrengue que você já passou para fotografar um bichinho de estimação? Eu não, já passei muitos, assim, não consigo dizer um específico. Assim, para mim, os mais difíceis, os cães que foram mais difíceis para mim são os cães de ONGs, de cães que sofreram maus tratos. Porque são cães que muitas vezes eu faço essas fotos em série, né? Então, tipo, vão trazendo o cão, eu tenho tipo 2 minutos para fazer a foto, precisa ser um retrato legal que chame a atenção para que ele seja adotado. E assim, tem ONGs que trabalham com cães que não sofreram maus tratos, que foram abandonados, mas assim, são mais de boa, né? Mas tem algumas ONGs que só trabalham com esse tipo de cães. Então, são cães que sofreram abusos, violência, alguns não têm orelha, não têm pata, não tem parte do rosto, passaram por, sei lá, vários problemas de saúde. Então, cães que realmente estão ali na pior situação possível. Então, são cães com muito medo.
muito receosos, eles não aceitam petisco, não aceitam brinquedo, não aceitam carinho. Então, esses cães, para mim, são os mais difíceis, assim. Eu tive algumas oportunidades de vivenciar alguns cães, assim, que não tinham parte do rosto, parte do olho. E, assim, às vezes você não dá nem para você fazer carinho, então demanda ali, né? É uma carga emocional muito grande. E você precisa ter muito tato e paciência com eles, né? Porque eles não confiam em mais ninguém. Então, eu já passei. E uma vez, eu tive uma situação muito chata, que na verdade não era um cão que eu estava fotografando. Eu estava fazendo um trabalho para uma marca, num parque. E aí, enquanto a gente estava preparando a produção, porque ia ter modelos humanos junto com os modelos pet, né? Enquanto a gente estava fazendo essa produção, um cão que estava passando no parque engoliu uma bolinha e ele começou a engasgar. E aí eu praticamente larguei o meu cliente lá na hora. Depois eu liguei e falei. E aí a gente acabou correndo pro veterinário e o cão faleceu. Então foi uma história bem traumática, assim. Foi bem difícil, assim, pra mim, porque era uma coisa que eu não tava esperando. Mas aí, na hora que eu tava até um pouco longe, assim, sabe? Porque meu marido tava até junto, me dando assistência esse dia. Eles estavam brincando dos modelos. Aí meio que chegaram outros cães. Todo mundo começou a brincar, interagir. Pessoas que gostam de cães e tal. E aí, jogando bolinha pra cá, jogando bolinha pra cá. Ele achou uma bolinha no parque, que é aquilo que você falou, que a gente tem que tomar muito cuidado. Era um golden. A bolinha era pequena pro canal dele. Ele, na ansiedade dele, ele aspirou a bolinha. A galera começou a tentar tirar a bolinha, que tava tampando as vias aéreas dele. E aí eu vi meio que de longe. E aí eu falei assim, esse cachorro não tá respirando e essa bolinha não vai sair. Porque geralmente eles travam a mandíbula aqui, né? Eles começam a travar porque não tá respirando. E aí começa a travar e a bolinha não sai nunca. Precisa de alguém que realmente tenha habilidade, um veterinário e tal. E aí eu saí correndo muito, assim, e eu falei assim, a gente tem que levar esse cachorro pro veterinário agora. Todo mundo, não, calma, vai dar. Eu falei assim, não vai dar, a gente tem que correr agora. E aí eu acho que eu usei muito da minha experiência, assim, sabe? Com animais, e eu sou muito observadora, então eu sempre tô, é o que você falou, uma das coisas que eu faço, eu sempre tô atenta a todos os sinais. Se o cachorro vai comer alguma coisa que não pode, se ele tá passando mal, eu sempre tô vendo os sinais. E aí, até o tutor tava perdido, assim, ele tava meio que em pânico. E aí falei pro meu marido, eu falei assim, pega ele no colo e vamos, que o nosso carro tava meio que perto, sabe? Então, tipo, nem conhecia o cachorro, não conhecia nada. E aí ele pegou o cachorro de 45 quilos no colo, a gente saiu correndo e a gente foi que nem filme, assim, tipo, parando farol, gritando, ligando. Chegamos no veterinário, ele já tava bem desfalecido, assim. E aí, infelizmente, ele não sobreviveu. Então, foi uma coisa muito triste, assim, pra mim, sabe? Era um cão muito saudável, muito jovem, muito bonito. E até, pegando o gancho dessa história, o tutor dele... Esse cachorro era a vida dele. Ele tinha saído de uma depressão, de um momento muito difícil da vida dele, por conta do cachorro. Então, todos os dias ele ia no parque, todo mundo conhecia esse cachorro, todo mundo conhecia, ele era super carismático, tal. Então, era a vida dele, era o propósito de vida dele, era cuidar daquele cachorro. Então, assim, foi muito triste. Foi, tipo, traumático, assim, pra mim. Eu fiquei um tempo, assim, até hoje, na verdade, quando às vezes um cachorro, eu sempre falo, tá com uma bolinha pequena. Eu tive um filhotinho uma vez, você falou de casos, que um filhotinho num ensaio de Natal, que ele engoliu uma bolinha. Da árvore de Natal. E os tutores não conseguiram tirar de jeito nenhum. Ele mordia e ele engolia. Cada vez que tentava tirar, ele engolia mais. Aquilo eu fiquei desesperada. Tanto que hoje eu fico extremamente atenta a tudo. Por exemplo, ontem um filhotinho. A gente estava jogando um negócio lá na decoração. Ele estava tentando engolir um negócio. Por quê? Porque alguns aspiram tudo. E eu falei, não vai rolar. Não vai rolar, não vamos fazer essa foto, porque eu acho que não vai dar certo. Então, eu sempre evito, assim. E que eu falei que eu ia pegar o gancho... O pet hoje, além dele fazer parte da família, ele tem um teor muito emocional de propósito de vida para muitas pessoas. Quase que um terapeuta. É um terapeuta. Então, tem muitas pessoas que saíram de situações muito difíceis, que reviveram através de um animal de estimação, sabe? Eu conheço histórias incríveis e acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas do meu trabalho, é ter vivenciado essas experiências. Histórias de vida de pessoas que tiveram uma mudança de vida muito grande, muito positiva, através
do cachorro, do gato, etc. E né? você acha que isso é um argumento, digamos, de marketing até, para você poder vender o trabalho? Porque a gente fala, né, de momentos, quando a gente fala para as mães e fala, você vai perder essa lembrança de quando ele tinha 1 ano, de quando ele tinha 2 anos e tal. Você acha que essa questão de poder falar isso pro cliente, falar, olha, assim como a gente, eles também têm um tempo aqui na Terra, podem acontecer acidentes, fatalidades. É importante que haja um registro. Você em algum momento usa, não desse apelo, assim, porque é ruim você falar, seu cachorro vai morrer, vamos fotografar? Fotografa. Não é bem assim, mas você acha que isso é, de repente, numa conversa com um possível cliente, um argumento para ele entender a importância de se fazer um registro também do animal, do pet? Eu confesso que eu não sou uma grande vendedora, assim. Inclusive, as minhas vendas, elas são muito mais passivas do que ativas, né? Eu não faço praticamente venda ativa. Mas, eu não uso muito disso, mas eu sempre tento entender a história da pessoa em relação ao cachorro, né? Ao animal. Então, muitas vezes elas já chegam abertamente falando sobre isso. O porquê que elas querem fazer. Às vezes eu pergunto, por que você quer fazer esse ensaio? O que ele significa para você, né? E isso é muito importante. Por exemplo, eu tive casos, assim, do cliente virar para mim e falar assim, olha, eu recebi um diagnóstico de uma doença que eu posso morrer a qualquer momento. Eu estava desistindo da minha vida e meus amigos me presentearam com um cachorro. E esse cachorro é a única razão... Eu fico até emocionada. É que eu sou de cachorro, eu fico até emocionada. Vamos falar de lagarto, então. Fala como se fosse um Não, lagarto, vou falar. aí você não vai chorar. E aí ele falou... ele é a única razão que eu tenho para acordar todos os dias. Então, assim, eu acordo todos os dias por conta dele. E, assim, milhares de histórias assim. Então eu sabia a importância que tinha ele fazer essas fotos com o cachorro dele, de ter esse registro. E é o que você falou, eles vivem pouco, né? A passagem deles aqui é muito, muito rápida. Máximo 15 anos, vamos arredondar assim. Tem gente que perde com menos. O que eu uso mais apelo é em relação aos filhotes, porque eles crescem muito rápido. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, me arrependi de não ter fotografado ele filhotinho. Porque assim, tem cães que assim, dos 2 meses para os 4 meses é outro cachorro. Pitbull, por exemplo. Dobrou. Dobrou. O Pitbull nem tanto, mas tem algumas raças assim, que assim, o cachorro mudou totalmente de cara, né? Então o cachorro de 1 ano, que a gente ainda considera um adolescente ali, ele de 1 ano pro de 2 meses, é assim, um é uma coisa assim, outro é assim, né? Então essa parte é a única que às vezes eu falo, quando eles estão meio assim, eu falo, olha, aproveita, né, que isso daí vai mudar. E isso acontece também muito com os velhinhos. Eu já peguei muitos, muitos casos, inclusive já peguei casos do cachorro falecer antes do ensaio. E aí é bem triste. Ou então quando ele falece logo depois do ensaio. E aí a pessoa fala, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Me agradece muito e fala, nossa, graças a você eu tive esse último momento com ele, sabe? Então, é muito importante. Para os idosinhos, as pessoas já começam assim, né? Às vezes eles estão muito doentes, aí eu preciso ter um tato e saber lidar, entender a doença, ver o que ele pode fazer. Sei lá, às vezes o cachorro está muito velhinho, muito debilitado, e aí eu não posso fazer ele ficar numa certa posição. Então, eu tenho todo esse manejo do tutor para entender a história, o que ele quer, e com o próprio pet em si, né? Entender as características. Por exemplo, se tem um cachorro que é muito sério, porque eles também têm personalidade, né? Então, às vezes, ele não gosta de sorrir. Aí eu vou... Mesmo porque a maioria já tá banguela nessa idade, no finalzinho. Se sorrir, fica só com a linguinha caída, né? Então, às vezes, eu tento extrair o melhor dele, assim. E aí eu pego essa característica. Claro que às vezes a pessoa fala assim, não, quero muito que o cachorro esteja sorrindo. Então, eu vou agitar o cachorro para que ele fique com calor e comece, né, a ficar mais ofegante, coloque a língua para fora e sorria. Então a gente usa algumas técnicas assim, mas no geral eu sempre tento extrair o que ele da é. personalidade Não vou cachorro. fingir. Até tem alguns clientes que falam assim, ele tá com catarata, você pode arrumar o olhinho dele depois no Photoshop? Eu falo, até posso fazer tal. Nossa, eu ia fazer essa pergunta. Eu falo assim, o cachorro já pediu pra passar um Photoshop? O cachorro não, né? Como eu falei, eles não têm muito essa vaidade, mas os tutores têm. Eles pedem muito. Eles pedem, assim, pra tirar lágrima ácida, que fica aquela manchinha aqui, pra tirar pelo. Eu geralmente tiro pelo quando fica... Ou então pra tirar uma manchinha, uma verruga, ou então pra tirar catarata ou mancha no olho. Eles pedem. E eles são bem vaidosos. Se tiver alopecia, assim,
em alguma parte do corpo, também pede pra arrumar o pelo, se o pelo tá muito bagunçado. Enfim. As pessoas Acho que têm a uma vaidade. gordurinha da barriga. Gordurinha acho que ainda não, mas em relação do pelo, as pessoas têm muita vaidade com relação ao pelo. Uma curiosidade, a gente tá falando muito de cachorro, quase não falou dos gatos, É verdade, coitados, tadinhos. que sofrem. E eu tenho bastante mas- cliente gato. Que deve ser muito parecido, porque o gato, se tem um bicho que tem personalidade, é É o o gato. gato. Porque se ele não quer, ele não quer, ele não quer nem saber de você. É humano, me sirva e deixa você pra lá. Mas existem outros pets, né? Que as pessoas têm seus papagaios, seus pássaros. Você já fotografou algum animal diferente, assim, que não é comum e que realmente é difícil de lidar ali pra fazer? Não acho que é muito difícil. Eu gosto muito de animais, né? Como eu falei, eu era aquela criança que pegava todos os bichos e estudava, comprava aquelas revistinhas, ó, como eu sou velha. Comprava revistinha na banca de jornal falando dos bichos, montava enciclopédia e tal. Então, eu Comprava sempre um chocolate surpresa pra ficar com... chocolate surpresa. E aí, enfim, eu sempre gostei muito. Então, eu gosto de todo tipo de animais. Então, eu já fotografei tudo. Rato, cobra, coruja. O rato e a cobra em momentos diferentes, né? Por favor, né? Tá, só pra saber, só pra ter certeza. É aquele humor ácido, né? Então, hamster, chinchila, coelho, pássaros, diversos tipos de pássaro. Nossa, um Mas o monte. que é mais... Como é que você faz um ensaio de uma cobra, por exemplo? Que ela não tem como mandar ela fazer uma pose. Mas é Vocês que vão aí a beleza controlar. dela tá na textura da pele, no olhar, mas eles olham, viu? Não, Tive uma cobra, que inclusive, olha, que eu eu tenho fiquei com certeza. muito medo, que ela ficou, acho que ela ficou incomodada com a lente e ela começou assim, ó. E aí eu começava a olhar assim, eu falei assim, ela não vai atacar não, né? Ela tá só te medindo. Eu falei, medindo pra quê? Então, eles têm, assim, claro, que obviamente, quando eu vou fotografar um pet que não é convencional, eu sempre pergunto como é que... Dou uma estudada, né? Se eu já não conheço, eu sempre dou uma estudada sobre o animal, sobre características, sobre o que incomoda eles ou não, o que chama a atenção deles, o que não chama. Claro que eu não vou pedir uma pose para ficar sentado, né? Obviamente, mas eu vou tentar extrair o melhor dele. Então, eu sempre deixo os animais mais à vontade. Assim como os gatos também. Os gatos, isso também acontece bastante. Eu sempre deixo eles um pouco mais à vontade. A gente até consegue fazer alguns truques para que eles sentem, levantem a patinha, fiquem em pezinhos e tal. Mas, no geral, o gato, você tem que fingir que você não tá tentando manipular ele. Que aí ele acha que ele fala, não, vou Você fazer. tem que fazer ele achar que ele está te manipulando. Exato. E Você aí, vai me fotografar a hora que eu quiser. que Você fala, eu "Ok." quiser. Não, e tem horas que tem uns que super posam, sentam, né? Te olham muito. Então é uma coisa de você entender o momento do animal. E você falou de animais, eu acho que o animal mais surpreendente que eu fotografei, assim, foi um tigre. Já fotografei um tigre. Então não tive muito contato com ele, né? Eu alimentei ele, assim, com comida e tal. Mas eu tive que ficar meio que afastadinha, assim, dele. Mas foi bem É legal. porque só uma brincadeirinha dele... Não tem nem um tapa, já era, né? Acabou Daniela. Vamos falar um pouquinho, só pra gente terminar o nosso bate-papo aqui, da parte um pouquinho mais técnica, né? Você falou que começou com equipamento super simples, né? Uma T3i. O que você tem hoje para fotografar e o que você talvez recomendaria de básico para quem quer começar a fotografar? Eu acho assim, o equipamento, obviamente, que ele vai te ajudar, né? Quanto mais recursos você tiver, se você tiver um foco mais rápido, né? Um foco automático bom, estabilizador de imagem, essas coisas, tudo isso vai ajudar. Se você tiver uma câmera rápida, claro que é legal. Hoje, como eu falei, a minha câmera é uma ótima câmera, né? Uma 5D Mark III, mas é uma câmera antiga. Então, ela não tem a mesma velocidade das câmeras mais novas, né? Ela tem ali, eu gosto de usar lentes versáteis, né? Eu não mudo muito de lente. Eu não uso muito lente fixa, porque obviamente você tem que se mexer muito, né? E aí haja costas e Ainda haja mais joelho. na frente de um tigre, você não pode ficar se movimentando de um... Não pode ficar ali muito brisando, né? Então, as lentes fixas eu uso muito específico, uma coisa muito específica. No geral, eu gosto de usar muito, a minha preferidinha é uma 24-70, que eu acho que ela me dá um pouco mais de flexibilidade, né? Então, claro, eu me movimento muito. É o que eu falei, a pessoa que vai fotografar pet, ela não pode ter preguiça, ela vai ter que se jogar no chão, e ela vai ter que fazer poses mais estranhas do que o normal.
ela vai ter que ter... Se jogar no chão. se jogar no chão e por aí vai. E muitas vezes eu tenho que fazer movimentos que são cansativos, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não está conseguindo me ajudar com o cachorro e eu tenho que fazer a direção do cachorro. Ou do gato, ou Da cobra. Da cobra, do que seja. Então, às vezes eu tenho que ficar em posições que eu tenho que dar o petisco, mexer no animal e segurar a câmera aqui. Então, o ombro também é meio ferrado, né? Então, isso eu acabo fazendo, como a minha câmera tem algumas limitações, por exemplo, ela é muito lenta no live view, então eu tenho que usar, eu tenho que fazer, muitas vezes eu não consigo, tipo, olhar no visor, eu tenho que simplesmente mirar. Então eu acostumei a focar meio que mirando e eu acerto bem, né? Mas isso é questão de experiência, né? Então eu acho que, obviamente, o foco é algo que você precisa treinar muito. E é como pessoas, né? O ideal é você focar sempre nos olhos, tal, mas eles não param quietos, né? Então, muitas vezes eles se aproximam. Então, se você usar, por exemplo, uma abertura muito grande, muito aberta, você vai desfocar muito mais fácil, né? Então, você tem que pegar ali no meio termo. E aí, na verdade, assim, eu vou sempre fotometrando de acordo com o que eu vou fazer. É uma coisa que eu já faço muito automaticamente, né? Então, eu acho que o foco é interessante. Você ter uma câmera que tenha um foco mais rápido. Eu gostaria de ter. Eu até gostaria de ter uma câmera mais leve, talvez eu vá, sei lá, para uma mirrorless, não sei. Estou aí estudando se vai ou não. Mas eu acho que as câmeras que têm o foco mais rápido é melhor. E o live view é uma coisa que eu sinto falta, assim. Por exemplo, no estúdio, a minha câmera, ela só funciona se você colocar aqui no visor, ela não aparece. Quando eu estou com os flashes ligados, né? Então, isso é uma coisa que eu sinto falta, porque eu tenho que mirar. Então, muitas vezes eu estou fazendo foto assim, ó. Tô mirando no cachorro que tá abaixo de mim. Eu acerto bastante, mas é o que eu falei, eu faço muito isso, né? Eu fotografo muito. Então, eu não sei, assim, indicar uma câmera. Dizem, eu uso Canon, né? Mas as Sony também são super rápidas, tal. Então, assim, não sei o equipamento, mas acho que assim, que qualquer câmera que você começar... Dá pra desenvolver. Dá pra desenvolver, Eu acho que tecnicamente não vai mudar muito, você só vai facilitar seu trabalho, não vai te impedir de fazer nada. É aquilo que eu falo, né? Eu dou aula de fotografia e às vezes eu falo para as pessoas, eu falo, você tem um Fusca e você tem uma Ferrari. Os dois vão levar para o mesmo lugar. A diferença é que um vai ter mais conforto, vai ser mais rápido, vai ter não sei o quê, vai ter mais algumas coisas, mas assim, você vai chegar no resultado, né? Claro que algumas lentes vão dar uma qualidade ótica melhor, etc. Mas, assim, a princípio eu não tenho uma recomendação. Começa do que você tiver. O que você tem aí, câmeras de entrada já funcionam bem. Agora, eu sei que a turma que fotografa pet, principalmente em estúdio, tem uma dúvida, porque é um caos. É fundo infinito. Qual é o material que você usa para fundo infinito? Porque quando fala que é papel, o cachorro come. Quando fala que é plástico, o cachorro come. Quando fala que é tecido, o cachorro come. Qual que é o fundo que você usa, que você mais se adaptou para fazer esse tipo de trabalho? Engraçado você falou isso, porque nesses anos todos eu fiz muitos testes. Testes frustrados, já usei placa, já usei, nossa, um monte de coisa. Tecido eu não uso muito porque não dá muito certo, né? Tecido é uma coisa que eu não recomendo, a não ser que você coloque só de tecido de fundo, não para fazer fundo infinito, né? Porque se eles se mexem, já desmantela tudo, né? Não dá. E eles, às vezes eles não querem se mexer no lugar, então eles prendem as unhas assim. Gato adora fazer. E aí não dá certo. Eu uso papel. Eu uso fundo fotográfico em papel, foi o que eu mais me adaptei. Ele não é tão barato, né, evidentemente, porque eles sujam. Mas aí o que eu faço? Eu uso uma placa de acrílico em cima no chão, né? Isso daí, tipo, me ajudou muito, porque aí eu economizo muito mais o chão. Mas eles não comem, não. Prendo direitinho com fita e coloco uma placa de acrílico em cima que também ajuda a não escorregar tanto, sabe? Tipo essas placas que usam em Smash the Cake, essas coisas assim para não sujar, é isso que eles usam. É isso que eu uso, é o que foi o que mais me adaptei, mas eu uso fundo infinito em papel fotográfico. Tá, e aí a pessoa pode comprar em qualquer lugar o padrão que é o... o padrão. Eu uso o padrão. Não sei agora exatamente a marca, mas eu uso tem uma marca que é importada, que ela tem uma gramatura. É importante que a gramatura não seja muito pequena, né? Muito fino. Se ele for muito fino, ele vai rasgar muito fácil. Então, padrão de fundo fotográfico em papel. E, obviamente, né? Você pode ter
mais curto, mas quanto maior você tiver, né, de 2,70 de largura, por exemplo, que é o maior que tem, você tem um espaço maior para o pet. Agora, se você não tiver, faz com o que tem. Vai o que dá. Vai o que dá. Vai lá na Sem loja, restrições. pede o selo do Inmetro para papel que aguenta um tigre. Aí aguentou o tigre, você usa para qualquer bicho. O tigre ainda não usei no estúdio, né? Ainda não testei isso aí no estúdio. Foi externa. Dani, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo, então eu queria terminar com uma dica. Então, assim, você fala, Rafa, de tudo isso que a gente falou hoje, se for para dar uma dica para quem tá nessa área ou quer começar com esse tipo de fotografia, a dica seria... A dica principal é conhecer o comportamento animal e ir atrás de lugares pet. Então, assim, conhecer o mercado pet mesmo. Então, vá em eventos, conheça as marcas que estão no mercado, conheça o público pet. Então, acompanhar nas redes sociais os influencers pet, que tem um monte. Tem muita gente que faz Instagram do cachorro. Isso tem milhares. Então, acompanha isso que você vai começar a entender realmente onde você pode entrar. Como eu falei, tem muitas possibilidades, né? Então, você pode fotografar. Eu fotografo tudo. Qualquer coisa. Eu faço desde estilo só do produto pet, até do produto com pet. Faço lifestyle, faço foto publicitária, comercial, foto de evento, fotos sociais, né? Tipo Smash the Cake, aniversário pet... tudo. Então, assim, eu faço tudo, mas às vezes você pode até se especializar. Tem fotógrafos que são especialistas só em fotografia externa, né? Alguns são só de estúdio, alguns De competição. gostam só de competição, tipo agility, essas coisas, né? Que seria como se fosse uma fotografia esportiva, né? Então, assim, você tem muitas possibilidades. Então, você precisa conhecer isso, o que mais te encaixa, o que mais encaixa para você, o que você mais vai gostar de fazer, né? Porque realmente é uma gama muito grande de possibilidades. E para quem gostou do nosso bate-papo, deve estar se perguntando, será que a Dani faz curso? Você também ensina a galera a fotografar? Faço curso, faço mentoria e faço curso também. E às vezes eu faço alguns workshops. Geralmente eu faço workshop, agora eu vou começar a fazer, talvez... 2 vezes por ano. Então, é bem limitado e geralmente eu faço no meu estúdio mesmo, externo. Faço tanto externo quanto estúdio e com turmas bem pequenininhas. Então, para você que quer aprender a Quer fotografar aprender? tigre, cobra, chinchilas, separados, por favor. Depois pode entrar no seu Separados. Instagram, te mandar uma mensagem, você avisa se vai ter o curso ou workshop. Isso. Muito bem. Então, galera, eu não sei se vocês perceberam, mas durante o bate-papo a gente teve uma interrupção. Teve uma voz do além. São pessoas que estão acompanhando o bate-papo. Então, se você que está aí do outro lado tiver interesse em acompanhar uma gravação do podcast, manda uma mensagem que assim que a gente tiver disponibilidade, você pode vir aqui, estar no Bastidores para acompanhar tudo de pertinho e depois conversar, de repente, com a nossa convidada ou com o nosso convidado. Então, fiquem ligados, mandem mensagens, curta, compartilha, segue no Instagram, tudo. Faz tudo que é necessário para não perder mais nenhum episódio do Papo de Fotógrafo e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Obrigada, Rafa.